Olá, hoje nós vamos falar de modelagem para a vida. Você já ouviu falar desse termo? Modelagem? Modelar alguém? Pois é, esse é um termo muito comum nos Estados Unidos e as pessoas usam bastante e existem muitas biografias de pessoas que falam que modelaram alguma situação, algumas pessoas. E eu já ouvi alguns empresários bem-sucedidos dizerem que já modelaram centenas, verdade, centenas de pessoas em alguma situação que eles queriam trazer para a realidade deles e eles buscaram aquela pessoa que foi bem sucedida naquilo e eles modelaram. O que é modelagem? Modelagem é você conhecer quais foram os processos, quais foram as etapas que uma pessoa trilhou para conquistar um certo objetivo. É claro que quando você faz a modelagem, o mais importante é você entender qual era a emoção, o sentimento que a pessoa tinha naquele momento que ela realizou aqueles passos, aqueles procedimentos. Por exemplo, se você tem uma empresa e você gostaria de atingir um objetivo igual uma outra pessoa que você conhece que é bem-sucedida nessa área, você então deve procurar saber como aquela pessoa fez para chegar até ali. Quais foram os passos, quais foram os caminhos que ela trilhou, ela teve algum procedimento específico para chegar até ali, qual era a emoção, qual era o sentimento que ela tinha naquela situação, nas situações que ela passou, entender como ela evitou algumas coisas, ou nos momentos difíceis, como ela atravessou aquele momento, até para que você não passe por aquilo já se antecipando. A modelagem é bastante importante, mas muitas vezes nós não modelamos porque temos um ego que nos impede de acreditar que outra pessoa pode ser melhor que a gente. Então a gente quer fazer do nosso jeito. E muitas vezes dá certo, porque muitas pessoas já fizeram por conta própria, mas a modelagem ela é importante porque ela evita alguns percalços, algumas pedras que essas pessoas tiveram pelo caminho. E já te leva para um atalho, para que você já chegue lá mais rápido. Outro dia eu ouvi uma pessoa falar assim: eu gostaria de modelar Jesus Cristo. Eu achei fantástico uma pessoa querer modelar Jesus Cristo, apesar de eu entender que isso é praticamente impossível, porque Jesus era perfeito. E eu ainda não acredito que nós temos chegado a essa perfeição de coração, de consciência, como foi Jesus. Mas é uma excelente iniciativa. Depende do que a pessoa quer alcançar. Mas se muitas pessoas tiverem essa consciência de querer modelar Jesus Cristo, com certeza nós teremos um mundo melhor. Mas, por exemplo, já ouvi uma pessoa falar que gostaria, né, que quando entrou neste meio de fazer atletismo, procurou modelar as pessoas que ele entendia como sendo os melhores do atletismo naquela modalidade específica. Então ele foi procurar ler a respeito da pessoa, ver artigos, conversar até com quem conviveu com aquela pessoa, para entender como aquela pessoa reagia, agia, qual era o sistema de treino, quantas horas ela dormia, o que ela comia, o que ela fazia, qual era o limite que ela chegava, e começou a copiar. Modelar é copiar exatamente o que aquela pessoa fazia para atingir aquele resultado que aquela pessoa atingiu. Então é bastante interessante a modelagem. Muitas mentorias oferecem modelagem. E isso é muito comum nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles criam programas de modelagem em algumas situações específicas. Por exemplo, eu estudei direito, mas a minha família não tinha nenhum advogado. Eu não tinha ninguém para modelar. Eu simplesmente tinha esta vontade de estudar direito, achava uma profissão linda, maravilhosa, você trabalhar com a lei, você servir a lei como advogado. E as pessoas ao meu redor sempre falavam: Márcia, você já tem jeito de advogada, você vai dar muito certo, você vai ser bem sucedida. Mas eu não entendia nada de como era ser um advogado. Porque na faculdade a gente só aprende a gente aprende as leis, como aplicar as leis, mas não aprende a ser um advogado.
Então, como eu não tinha esta possibilidade de modelar alguém, eu comecei modelando os meus professores. Então, eu analisava um professor. Esse professor é juiz. Será que eu quero ser uma juíza? Então, eu analisava aquela situação e, é claro, essa foi uma das que eu descartei, mas tinha outras, né, outros professores de outras áreas do direito que eu me identifiquei mais, e esses foram os meus modelos. Depois, as empresas que eu trabalhei, nos departamentos jurídicos da empresa, tinham os advogados e eu buscava saber o que eles liam, como eles se comportavam, como eles falavam. E a faculdade de Direito é um bom exemplo, porque você entra uma pessoa, um jovem mais despojado, às vezes fala gíria, e sai com um modelo de advogado. As mulheres têm um estilo, né, os homens também, quer dizer, se vestem de advogado, é um modelo de advogado. Então, isso também é modelagem. Você quer ter uma empresa? Não tem ninguém na sua família que seja empresário? Procure se aproximar de alguém que possa te contar como ele chegou naquele patamar. Com certeza, a maioria das pessoas que são empresárias não vão se negar a falar para você, a contar para você como que elas fizeram, quais foram os passos, os primeiros passos. Mas a principal coisa de qualquer situação, com modelagem ou sem modelagem, é você entender que tudo começa na mente e tem que ser realizada dentro do coração. O coração tem muita energia, e quando a gente sente emoção, é aqui nessa área, né? Emoção, e também na área do estômago, né? Nós, quando nos sentimos constrangidos ou nos sentimos com medo, nós sentimos aqui, nessa região aqui, né? E depois vem para a cabeça. Então, esta região aqui é muito importante que você trabalhe. Uma forma de você modelar é entender quais foram os passos, os procedimentos utilizados para que aquela pessoa que já tem aquilo que você quer, que aquela pessoa utilizou para chegar num determinado resultado e que você pode seguir. E você também vai adaptando. Mas lembrando que você pode ir mais, mas também pode ir para menos. Porque se a pessoa fez alguns procedimentos que exigiram muito dela e você não está disposto a estudar, a ter uma rotina mais, não complicada, mas mais cheia de atribuições, você não está disposto a realizar aqueles procedimentos, aqueles passos, pode até ser que você vá além dela, mas o mais óbvio é que você não consiga atingir aquele patamar. Porque nós temos que nos entregar nas coisas que nós fazemos, nos dedicar. E pode modelar pessoas, várias pessoas, muitas vezes. Uma pessoa que modelou alguém famoso é o Leonardo DiCaprio. Ele amava o Robert De Niro, que são dois atores americanos. E ele se vestia como Robert De Niro, ele assistia os filmes, ele imitava o Robert De Niro, ele imitava o jeito do Robert De Niro falar. E no final ele acabou sendo até mais, tanto quanto, ou até mais bem sucedido do que o Robert De Niro. Os dois são muito bem sucedidos, excelentes atores. Mas ele começou com a modelagem. Ele já falou várias vezes isso. Então sempre nós temos alguém que podemos modelar para encurtar este caminho que nós queremos para chegar no sucesso. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, toque o sininho, comente. Eu sou Márcia Machado, do canal Vida com Propósito. Deus abençoe sua vida. Muito obrigada por compartilhar esse momento comigo.